Salve, salve meu povo, professor Diogo Xavier na área para mais uma aula de História da Bahia para o concurso do CFO. Na aula de hoje nós estaremos concluindo o conteúdo que está lá no edital de vocês de História da Bahia, que é sobre a Sabinada, essa revolta que aconteceu ali no período regencial. Então você que está chegando por aqui agora, tem conteúdo completo aqui no canal, na playlist sobre o CFO. Então tem aula de Geografia, História Geral, História do Brasil, História da Bahia, tudo aqui completinho no canal. Beleza? Então dizer para você, curta, comente, compartilhe, faça esse vídeo chegar para mais gente, espalhe o boato, isso ajuda muito o nosso canal a crescer. E também dizer que a nossa apostila está disponível e está em promoção. Então você que quer um material completo do CFO, da parte de Ciências Humanas, a gente tem um material em promoção. E o nosso aulão será no dia 13 de fevereiro. Então você que quer um material, dia 13 de fevereiro, a gente vai ter um aulão específico para o CFO, abordando todo o conteúdo de Ciências Humanas. Beleza? Então você quer esse material, fala comigo através do WhatsApp, que fica aqui na descrição, e aí você pode ter acesso a esse conteúdo. Beleza, meu povo? Então bora simbora para o nosso conteúdo da Sabinada, ok? Vamos embora. Primeiro, o que eu quero que você entenda? O contexto da Sabinada, que aconteceu no ano de 1837, tá certo? É o contexto do período regencial. Durante o Império do Brasil, inclusive vou lançar vídeo sobre o Brasil Império, tá? Durante o Império do Brasil, que vai de 1822 até 1889, a gente tem de 1831 até 1840, não precisa decorar esse tanto de numeralha não, tá? Só decora o que eu vou dizer agora, tá? Esse período regencial, 1831 até 1840, ele é um período onde não tem um imperador no Brasil. É uma regência. Por isso a gente chama de período regencial. E qual o problema disso? Isso causa uma quantidade gigantesca de revoltas. Por quê? Porque o imperador, e aí a gente tem que tentar pensar com a cabeça daquela época, o imperador ele organiza, ele é o organizador do país como um todo. Então quando você não tem imperador, você acaba gerando um aumento de confusões, revoltas, e não existe mais um respeito como existe quando há a figura do imperador. Então, basicamente, é um período de muita fome, isso também é um papel importantíssimo para a gente pensar. É um período de fome, crise econômica, e sem a figura do imperador não tem quem controle, quem segure aqueles revoltosos. Então, se espalham por todo o país. Inclusive, a gente já falou sobre a revolta dos malês que acontece na Bahia em 1835, beleza? Então, isso está tudo no período regencial, certo? E aí a gente tem, especificamente, falando sobre a Sabinada. Quando vem o período regencial, a Bahia ela perde muito de sua autonomia. Então, a Bahia era um estado, aí a gente pode até voltar um pouquinho antes, como a gente falou, por exemplo, da Conjuração Baiana e tudo mais. A Bahia ela tinha muita autonomia, a Bahia era um estado com uma grande importância política naquela época. E no final do século XVIII, ali para o XIX, todo aquele período, a Bahia vai perdendo a sua autonomia. A Bahia vai perdendo recursos, a Bahia vai tendo um decréscimo na sua importância política e também no seu papel de destaque no país. E aí o que vai acontecer? Crise. Associada a isso, você tem uma crise econômica. É um período que você vai ter secas no Nordeste como um todo. Então você tem um período de secas muito grandes. Seca causa o quê? Causa fome, causa revolta, causa tudo isso, certo? Então tudo isso está acontecendo. Aí para ampliar o processo, você vai ter um interventor que era o Araújo Lima. Araújo Lima era um dos três da regência trina. Ele vai ser colocado na Bahia para suprimir qualquer tipo de revolta, para governar com mão de ferro a Bahia. O que acontece? Vamos dizer que o oposto é que vai acontecer. Por quê? Porque a pressão, o intervencionismo era tão grande que você acabou tendo um tipo de revolta. Então tudo isso está no bojo da conjuntura que vai gerar a Sabinada. Fora isso também está acontecendo no Rio Grande do Sul a Guerra dos Farrapos. Então, como acontece a Guerra dos Farrapos? Que existia uma possibilidade objetiva daquela região sul do Brasil se separar, foram alistadas pessoas de todo o país. Só que o alistamento não era um alistamento, tu quer ir para o exército? Não, era a força. Então, pegavam muitas pessoas à força. E isso gerou uma crise muito grande. Por quê? Porque a população, ela não queria ir para essa guerra. Como é que tu já está numa crise? Tu não tem imperador, e aí o cara vai te buscar e diz assim, não, tu vai defender o Império do Brasil. Não tem interesse nenhum nesse negócio, entendeu? Então, isso vai aumentando, são elementos que vão ajudando a aumentar a crise
e o contexto de uma maneira geral que vai gerar essa sabinada, o contexto dessa revolta que acontece na Bahia aí durante o período regencial, tá certo? Então, diante disso, existiam as condições objetivas para uma revolta que fosse popular, mas também que atraísse as camadas mais altas da sociedade. Então, a sabinada ela tem isso, ela tem uma adesão popular, mas ela também pega a elite. Então você tem uma aliança ali, certo? Para quê? Para que você possa ter uma revolta duradoura. Era esse o objetivo daquela época com a revolta da Sabinada. Pausa para água. E para dizer que você tem duas formas de ajudar o nosso canal a crescer. A primeira, curta, comente e compartilhe. Faça esse vídeo chegar para mais gente, espalhe o boato. Quando você faz isso, você curte, comenta, compartilha, se inscreve no canal, que é muito importante. Isso faz o nosso vídeo e o nosso canal crescer. E a outra segunda forma é quando você adquire um dos nossos materiais. Então você pode adquirir a nossa apostila, o nosso aulão ou contribuir com qualquer valor através do nosso Pix que fica aqui na descrição. Então se você quiser contribuir com o nosso canal, você tem essas diversas formas, beleza? Vamos embora. E aí acontece de fato o dia da revolta, né? A gente pode dizer assim, o dia da revolta, que é no dia 7 de novembro, do dia 6 para o dia 7 de novembro de 1837, acontece uma invasão da Câmara da Bahia, então de Salvador, né? Quando acontece essa invasão da Câmara, é um processo, né, que vai estar... é uma tomada de território. Então, é organizada em todo o estado, certo? Então, você vai acontecer no estado todo. Por quê? Porque você vai invadir, você vai proclamar a independência da Bahia. Vejam só, foi uma grande ousadia. Isso a gente pode dizer tranquilamente, né? Foi uma grande ousadia. Por quê? Você tem um processo ali de tomar a Câmara Municipal, que era o órgão principal daquela época, certo? Então você estava tomando o centro do poder administrativo e político de Salvador. Você fez com essa tomada. Então você vai, ocupa na madrugada, toma conta, lança um documento, e aí pausa pra gente entender esse documento, que ele tem uma coisa chave. Se especula muito com relação a trechos que falam sobre o fim da escravidão. A Sabinada, ela não proclamou, ela não falou abertamente pelo fim da escravidão. Por quê, professor? A Sabinada, ela não proclamou, porque tinha-se o interesse de agregar as elites. E quando a gente fala sobre as elites, a gente tem que entender elites, sobretudo da cana-de-açúcar, senhores de escravos, todas essas pessoas são parte da elite. E essas pessoas dependem do trabalho escravizado. Então elas viviam do trabalho escravizado. Então eles não vão querer acabar com a escravidão. Tudo bem? Ah, professor, mas era uma revolta libertária, uma revolta... Não sei. Mas quando se tratava de libertar os escravos, a Sabinada não defendeu o fim da escravidão, ok? Então grava isso para tua prova, que é uma casca de banana que talvez eles possam colocar, tá certo? Então você tem a invasão, a Câmara de Salvador e a tomada de vários quartéis pelo interior da Bahia. Então veja, quando você toma um quartel, significa uma organização militar. Ninguém chega lá, 3 pessoas com a cara aberta e toma um quartel, não. Tem uma organização militar, tem apoio popular, tudo isso foi crescendo. O nome Sabinada é por conta do principal líder, Francisco Sabino. E aí 2 nomes que você precisa lembrar, Francisco Sabino e João Carneiro da Silva. São os 2 principais nomes. Essas figuras, eles faziam parte da elite da época, tá certo? Então essa revolta, ela vai durar cerca de 4 meses. Com conflitos, recursos, existe essa tomada, vai tomar um quartel, perde. Isso tudo vai acontecendo, o desenrolar da revolta por todo o estado da Bahia, certo? Até que, uns 4 meses depois, ali por fevereiro, março, o Império ele retoma. O Império, quando a gente fala, é o exército, mais milícias locais vão combater esses revoltosos, tomam de volta a Câmara, os quartéis e tudo mais, e aí vem um momento de repressão. Quando acontece a repressão, ela precisa deixar um exemplo, ela deixa um exemplo, e aí é que entra a morte de mais de 2.000 pessoas. Então foi um massacre. Imagine naquela época, a população era muito menor, você matasse 2.000 pessoas. Quantidade absurda de população naquele momento, né? Então você vai ter esse processo acontecendo aí, mas
houve um perdão dos líderes que fazem parte da elite, como por exemplo o Sabino e o João Carneiro, eles não foram mortos. Isso é pra gente ter uma noção. Então, a população mais pobre, se a gente pode dizer com tranquilidade, a população mais pobre é que morreu, que foi perseguida, que foi utilizada como exemplo, enquanto a parte da elite não. Pagou uma pena, alguns foram presos durante um período, mas não foram mortos em Salvador e na Bahia naquele momento. Beleza, meu povo? Esse é o conteúdo, a gente fecha a história da Bahia com isso. Durante a semana tem mais vídeo tratando sobre esses diversos assuntos. Beleza? É isso, tamo junto e forte abraço.